Palavra de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1. Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Primeiro verso e segundo verso. Nós vamos compartilhar esses dois versículos hoje com você. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque fez também os universos. Vou repetir para você. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Então, olha que palavra importante, olha que palavra maravilhosa que nós lemos agora. Deus falou, Deus se manifestou de várias formas. Deus falou aos pais pelos profetas, Deus usou homens, Deus usou pessoas para manifestar a sua misericórdia, a sua bondade. Deus manifestou através de homens a sua palavra profética. Só que nesse tempo, ele tem uma única voz. Ele tem uma forma de falar. E essa forma de falar é falar através do seu Filho Jesus. Então hoje nós estamos ouvindo várias vozes. Nós estamos ouvindo várias coisas. Nós estamos ouvindo várias maneiras de viver, em casa, não em casa, trabalha, não trabalha, pode, não pode, o que deve fazer, o que não deve fazer. Nós estamos ouvindo coisas demais. E nós estamos nos prendendo a muitas vozes. Ou seja, o fato de nós muitas vezes estarmos em isolamento social, talvez faz a gente ouvir vozes até do medo. A gente ouve a voz do medo, a gente ouve a voz do isolamento, a gente ouve a voz do abandono, hoje a gente ouve a voz de várias coisas nesse tempo. Só que eu quero trazer uma palavra para você. Para de ouvir as muitas vozes. Para de ouvir os sons que têm ecoado por aí. Ouça a única voz que pode mudar a sua história. Ouve a única voz que pode te dar segurança. Ouve a única voz que pode fazer com que você permaneça firme nesse período de tempestade, nesse tempo de caos que foi estabelecido. Ouça a única voz que pode conduzir você em águas tranquilas. Ouça a única voz que pode fazer você caminhar com segurança, que é a voz do Senhor Jesus. Ou seja, a voz do Senhor Jesus é a sua maior segurança nesses dias. Então nós temos que parar. A nossa alma está agitada, a nossa alma está perturbada, a nossa alma está ouvindo muita coisa, a nossa alma está inquieta por várias coisas que a gente está ouvindo, mas existe uma voz que precisa ser ouvida nesse tempo, que é a voz do Senhor Jesus. Ou seja, o texto de Hebreus vai dizer assim, e nesses últimos dias, é agora é a hora de ouvir a única voz que transforma, que muda a história, a única voz que pode curar, a única voz que pode proteger, a única voz que pode trazer conforto, a única voz que pode trazer segurança, a única voz que pode nos conduzir diante dessa turbulência que está o nosso país, que é a voz do Senhor Jesus. Ouça a voz dele. Eu te convido a ouvir a voz dele. Eu te convido a parar e ter tempo com ele. Agora é a hora de você parar e ouvir ele quando ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor. Talvez esse é o tempo para você. Talvez esse é o tempo que ele está chamando você para você ouvir a voz dele. Esse é o tempo que ele parou tudo, porque a voz dele precisa ser ouvida, precisa ser percebida nesses dias.
Isso é importante a gente entender nesse tempo. Isso é importante a gente entender nesses dias. Que a voz de Jesus é a voz mais importante a ser ouvida. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ouvir as notícias. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ouvir o que está acontecendo à nossa volta. Eu estou dizendo para você que diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, a voz que pode nos conduzir na absoluta verdade é de Jesus. A voz que pode nos trazer segurança é a voz dele. A voz que pode nos trazer um sentido, uma direção, um norte é a voz dele. É isso que eu estou querendo te dizer essa noite. É isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Que é a voz de Jesus. Ouvir Jesus. Ter as escrituras falando com a gente. Tendo Jesus falando conosco através da sua palavra. Isso é o que é importante nesses dias. Isso é importante para nós nesses dias. Então fica atento. Para um pouco de ouvir outras vozes para ouvir a dele. Ele anseia por isso. Aquele que tem ouvidos, ouça. É assim que diz as Escrituras. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então ouça a voz dele. Ouça a voz do Cristo vivo. Ouça a voz do Cristo vivo. Ouça a voz dele. Ou seja, a voz dele é o que mais importa nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o hoje. Porque ele está no controle de tudo. Ele está na direção de tudo. Por detrás de tudo que acontece, ele ainda é soberano. Ele ainda é poderoso. Ele ainda é o Senhor. Então, ele é aquele que está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa vida. Amém? Você consegue me entender? Você consegue compreender a importância disso nesse tempo? A importância de ouvir a voz de Jesus? É Ele que está falando nesses dias. Esse é o tempo que Ele está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o tempo que Ele está alinhando a sua igreja como família. Sabe, a gente foi parado em tudo. Sabe, até naquilo que a gente fazia para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele se importa com a gente. Talvez a gente estava envolvido com muitas coisas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que a gente não ouvia a voz dele. E Ele parou tudo para que a gente pudesse ouvir. Talvez você que está me ouvindo, você é pastor. Talvez você é líder de célula. Você é líder de um pequeno grupo. Talvez você é líder de alguma área da igreja. Talvez você precisa entender isso nesse tempo. Deus parou tudo, o Senhor parou tudo para você ouvir a voz do Filho dele. Ele parou tudo. Sabe, porque Deus não está preocupado com aquilo que você faz para Ele. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com aquilo que você é. Deus está preocupado com a pessoa que está sendo formada em você. É isso que Deus está importando nesse tempo. É isso que Deus importa nesse tempo. É isso que é importante para Ele nesse tempo. Ele não está preocupado com aquilo que você está oferecendo para Ele. Ele não está preocupado com aquilo que você está fazendo para Ele. Ele não está preocupado qual é o serviço que você está oferecendo para Ele. Ele está preocupado com quem você é. E quem você é diz muito quando você ouve a voz do Senhor Jesus. Diz muito. Diz muito. A gente precisa ouvir a voz dele. Quando a gente ouve a voz dele, o caráter dele está sendo estampado na gente. Quando a gente ouve a voz dele, a vida dele passa a ser fazendo parte da nossa vida. Quando a gente ouve a voz dele, a vida dele passa a ser uma referência para nós. Talvez o que Jesus deseja que você faça e ouça e entenda é que você precisa amar como Ele ama. Porque quantas vezes na caminhada cristã, no percorrer do curso, da vida, da caminhada, a gente foi ferido por algumas coisas e por causa dessa ferida nós deixamos de amar quem nos feriu. Nós deixamos de amar aqueles que falaram algo ao nosso respeito. Mas Jesus, Ele está dizendo, Ele se propõe a nos ensinar que nós devemos amar como Ele ama. Ele tinha
motivos para não amar Pedro, porque negou, ele tinha motivos para amar Judas, porque traiu, mas muito pelo contrário, para Judas ele disse que é meu amigo. Olha, que coisa fantástica de Jesus. Quando Judas aparece e fala assim, meu amigo. Jesus não deixou de amar ninguém. João capítulo 13, no verso 1 diz assim, e ele amou os seus e amou até o fim. Ele amou até o fim. E talvez no decorrer do curso, da caminhada, você deixou de amar alguém. Você deixou de amar pessoas que te confrontaram. E esse é o tempo que ele está reestabelecendo, restaurando, estruturando a nossa vida para que a gente possa amar as pessoas de fato. Sabe, você e eu, talvez nesses dias que a gente ficou em isolamento social, a gente talvez percebeu o quanto as pessoas, elas de fato são importantes para a gente. O quanto nós precisamos um do outro. Sabe, quantas vezes você deixou de estar junto com alguém por causa da sua religiosidade? Quantas vezes você deixou de estar junto com alguém por causa do seu egoísmo? E Deus parou tudo para que você tivesse saudade de estar junto com alguém. Deus parou tudo para que você pudesse estar com pessoas que muitas vezes você não tinha comunhão com ela. Deus parou tudo para que você pudesse restabelecer um novo relacionamento com essa pessoa que te ofendeu. E isso acontece até dentro da casa da gente. Irmão brigado com irmão, pai brigado com filho, esposo brigado com esposa. E Deus parou tudo para restabelecer um relacionamento sólido. Deus parou tudo para que haja cura. Deus parou tudo para que o Filho fosse glorificado dentro da nossa casa. O Filho dele seja glorificado dentro da nossa casa. Sabe, aprender a amar. Deus parou tudo para que a gente pudesse reaprender a amar. E é isso que Ele está fazendo nesses dias. Ele está estabelecendo esses princípios que são tão poderosos. Comunhão familiar, amar uns aos outros, sentir saudade de estar na casa do Senhor. Quantos não estão com saudade de estar na casa do Senhor? Mas quando tinha culto, você muitas vezes não deu valor. Quando tinha escola bíblica, você não deu valor. Quando tinha célula, você não deu valor. Deus parou tudo para que você pudesse hoje olhar para você e dizer assim, poxa, estou com saudade de estar no culto. Estou com saudade de estar adorando a Deus junto com os irmãos. Estou com saudade de poder ter a visita de alguém. E agora é a hora. Deus está trabalhando para que o nosso coração seja transformado por Ele. O nosso coração, Deus parou tudo para poder trabalhar dentro de nós nesses dias. É uma obra de dentro para fora. Deus parou tudo para que haja cura no nosso interior. Deus parou tudo para que pudesse tirar de nós todo medo, todo receio, toda religiosidade. Deus parou tudo para que a gente pudesse ter saudades das pessoas que estavam à nossa volta. Talvez você não entenda. Talvez você não entenda por que Deus, nesses últimos dias, e você está olhando aí as coisas acontecendo, parou, e a voz que muitas vezes ecoa dizendo assim, os idosos precisam estar em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu compartilhar algo com você. Sabe por que Deus muitas vezes parou e está pedindo para que os idosos fiquem em casa? É porque passando isso, a voz dos anciões, elas vão ser mais fortes do que nunca. Sabe, o reino de Salomão, ele tinha uma força, porque por detrás do reino dele tinha anciões que o aconselhavam. E Deus está guardando os anciões para que os seus conselhos sejam fortes nesses dias. Deus está guardando essa idade mais amadurecida para que os conselhos sejam fortes, sejam audaciosos, as suas experiências possam contar e ser relevante nesse tempo. Sabe, a palavra de Deus no livro de Lucas vai dizer assim, que existiam 2 anciões muito importantes.
um chamado Simeão e a outra, a profetisa Ana. As duas pessoas tinham o mesmo propósito. Ana passava o tempo orando e jejuando, à espera do Messias. Simeão, ele dizia que eu não vá sem antes ver aquele que é o Redentor de Israel. Olha só, o desejo dele era ver o Senhor Jesus, o desejo dele era contemplar a face do Senhor Jesus, e quando ele contempla, ele diz assim: os meus olhos já contemplaram, agora eu posso ir. Sabe, o coração, Deus está inflamando o coração dessa idade, desses anciões que estão sendo guardados. Eles não estão isolados, eles não estão escondidos, estão guardados no Senhor nesse tempo. Eles estão guardados para um momento que está por vir. Passando esse período, passando essa turbulência toda, Deus vai trazer eles de novo. E eles vão vir com uma voz profética, eles vão vir com uma palavra do coração de Deus. Ouça eles. Ouça eles. Porque eles vão ser aqueles que vão instruir a geração que está chegando. Vão orientar a geração que está chegando para que essa geração possa ser a melhor geração diante de Deus. Sabe, ouça a voz de Jesus. Jesus está falando com os anciões. Talvez você não entenda isso. Jesus guardou os anciões. Em meio a todo esse caos que está aí, Deus guardou os anciões para que eles ouçam Jesus. E quando eles tiverem a liberdade de sair, eles vão sair com uma palavra de Jesus para a nossa vida. Você consegue entender isso? Vocês conseguem entender a dimensão disso? O Senhor está falando nesses dias. O Senhor está falando nesse tempo. O Senhor está falando nesse tempo. Então guarda isso no seu coração. Guarda isso aí dentro de você. Deixa o Espírito ministrar na tua vida. Deixa a voz de Jesus bradar dentro de você. Deixa a voz de Jesus bradar dentro do teu espírito. Deixa a voz de Jesus ministrar na sua alma. Deixa a cura de Jesus ministrar em você. Deixa a cura de Jesus envolver você. Sabe? O que mais Jesus deseja é que você não se perca no percurso. O que mais Jesus deseja é que você não se perca no trajeto. O que mais Jesus deseja é que você não se perca nessa jornada. O que vai adiantar ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Sabe, Jesus parou tudo para que você não se perdesse, mas que a sua alma encontrasse nele, nesses dias, algo glorioso. A sua alma encontrasse nele uma palavra poderosa. A sua alma encontrasse nele uma palavra que mudasse e desse um destino para a sua vida. Então ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus nesses dias. Porque a voz de Jesus, ela vai te conduzir para águas tranquilas. A voz de Jesus vai te conduzir para um tempo de refrigério. A voz de Jesus vai te conduzir a um período de transformação. Algo extraordinário vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. Deus está trabalhando para que depois desses dias, uma atmosfera poderosa de bênção, de milagre, de glória de Deus se manifeste nesse tempo. Então, guarda o seu coração. Ouça a voz de Jesus, acima de qualquer outra voz. Ouça a voz de Jesus, porque a voz de Jesus, ela é suficiente nesse tempo. É a voz que você precisa mais ouvir nesse tempo. Se ele te pedir, entra no teu quarto, entra no teu quarto. Se ele te pedir, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Porque a voz dele é a voz mais importante nesse tempo. A voz dele é a voz mais importante nesses dias. Eu quero orar por você. Quero orar por você agora. Se você pode, ora comigo. Vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar para que nossa cidade seja guardada pelo Senhor. Vamos orar para que o Senhor cumpra a sua vontade na nossa vida. Vamos orar para que nosso coração seja sensível à voz de Jesus. Vamos orar para que a nossa voz consiga ter discernimento de que é Jesus mesmo que está falando com a gente. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Tu és Deus.
Nós te louvamos porque através de Jesus nós temos livre acesso ao Senhor. Senhor, nessa noite eu quero orar pela cidade de Leverger, orar para que essa cidade seja guardada pelo Senhor, orar para que essa cidade seja protegida pelo Senhor. Bem diz a tua palavra, Senhor, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Senhor, em vão vigia os guardas. Ó Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, todo o trabalho é em vão. E eu creio, Senhor, que o Senhor está guardando a cidade. Eu creio que o Senhor está guardando cada morador, cada cidadão. Eu creio que o Senhor está guardando as nossas autoridades estabelecidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está guardando a igreja do Senhor. Eu creio que o Senhor está guardando, Senhor, os anciões, os idosos nesse tempo, por um tempo glorioso que está por vir. Eu creio que o Senhor está cumprindo a sua palavra nesses dias. São dias de cumprimento de profecia. E, ó Deus, nós estamos atentos a tudo isso nesse tempo por meio do Espírito Santo. Pai, que o Senhor seja glorificado em cada família, que o Senhor seja glorificado em cada lar, que o Senhor seja glorificado em cada esposo, cada esposa, que o Senhor tenha liberdade para falar aos corações, que o Senhor tenha liberdade para falar em cada vida. Senhor, que seja um tempo de restauração nos lares, que seja um tempo de restauração, Senhor, em cada área, Senhor, das famílias, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, de restauração para a tua igreja. Que seja um tempo de restauração para a nossa cidade. Que seja um tempo, ó Deus, de arrependimento, de pecado. Que seja um tempo de transformação, Senhor, de fato e de verdade. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Temos a certeza que no tempo de caos, no tempo que nós estamos vivendo de incertezas, a sua voz é suficiente para a gente. A sua voz nos traz tranquilidade. A tua voz nos traz segurança. A tua voz, ela nos conduz a tempos de tranquilidade, a tempos de segurança. Pai, que o seu nome seja glorificado nessa cidade. Que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Que o seu nome seja glorificado em cada cidadão de Leverger. Pai, abençoa-nos, ó Deus. Eu oro e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe cada área que você precisa nesses dias. Mas acima de tudo, ouça a voz de Jesus. Nesses últimos dias, é a voz de Jesus que está sendo entoada. Ouça ele. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.